E vamos aprender cada vez mais, porque chegou agora da gente falar com o Maurício Bellinello sobre o mercado de commodities no ar, Davi. Professor Maurício, que prazer te ver, direto de Curitiba, seja bem-vindo, muito boa tarde. Fala, João, muito boa tarde, sempre um prazer também falar com você e com toda a audiência do Tempo e Dinheiro, João. O nosso problema que eu digo é da comunicação, que é aquela história, né? A comunicação precisa ter meios para se fazer a comunicação, senão não adianta, né? Se tirarem o fio, a gente está desligado, e também se comunicar direito, né? Comunicação não é aquilo que a gente fala, é aquilo que o outro ouve. E aí nós temos uma batalha pela frente que o Maurício encampou comigo aqui de a gente esclarecer aos produtores do que se trata o mercado de commodities e a alternativa de fazer pelo menos uma trava, seguro de preço, fazer hedge, aprender a fazer isso. Tem outros caminhos, ganhar com isso, fazer call, tal. Tá bom, vamos nos concentrar naquilo que é mais simples e necessário, né? Fazer o seguro de preço. Por quê? Porque a gente está vendo o preço da soja derretendo dia após dia e muita gente nem gosta que a gente toque nesse assunto. Não, o preço só vai subir, só vai subir. Tá bom, vai subir, então faça uma call. Não, vai subir, você vai segurar? Então faça uma put, não deixe o preço cair. Né? Não fique, né, professor? Não fique fora do mercado. Né? De jeito nenhum, João. E hoje, por exemplo, o episódio do boi gordo, por exemplo, né, que é uma... Parece que pega todo mundo de surpresa, né? Aí vem a história da vaca louca, não sei o quê. É bom lembrar que nos Estados Unidos também os contratos de boi gordo já estão estagnados há bastante tempo, os bezerros também lá, né? Então é isso. A China, quando puxa o freio de mão, ela puxa de verdade, puxou com todo mundo, puxou nas commodities minerais, minério de ferro, cobre, que não para de cair também, puxou nas agrícolas como um todo, tanto os grãos quanto as proteínas. Então, assim como a gente acha que o dia bom nunca vai acabar, é importante lembrar que o mundo como um todo é uma sucessão de dias bons seguidos de dias não tão bons, né? E é realmente uma pena que a gente tenha visto durante tantas semanas, né, o arroba para cima de R$300, chegando a R$310, isso na B3, né? Eu estou falando na B3, eu não sei exatamente como é que funciona na praça específica, chegou a 340, na verdade, na B3, né? Sim. E o agricultor brasileiro não tendo formas diretas de fazer a defesa de um preço tão relevante quanto foi R$330, R$340, né? Então, você vê que são três situações, né? Uma, tem pessoas que não querem fazer, não querem aprender, tá bom, ok. Outras, né, acham que não precisam, ok, tá bom. Agora, outras acham que precisam e não conseguem fazer porque não existe esse mercado, ou seja, é uma vergonha. Meu Deus do céu, os líderes da pecuária brasileira precisam se concentrar nisso, é uma vergonha. O produtor, o pecuarista precisa travar o melhor preço. Imagine, hoje está 300 por arroba. Maurício, o cara perdeu R$40 por arroba. O que é isso? Por arroba, é. A pergunta que eu sempre falo, né, João, que eu falo para os meus alunos, para os meus clientes, né? Quanto que é a margem de um pecuarista hoje? Sei lá, 20%? Não sei quanto é que dá, dependendo das praças, né? No mínimo foram 15% para o beleléu. Até agora, né? A gente não sabe como é que vai ficar daqui para frente. Quem que tem 15% de margem para perder, né? É disso que se trata. Quando a gente fala de proteção das margens, tem a ver com isso. O preço está ótimo, estabeleça então um piso naquele ambiente de preços, né? Conseguindo fazer suas travas, suas montagens de preço, de defesa de preços, porque agora, quem tivesse a condição de fazer isso, mas agora a arroba vai para 250. Pouco importa. Você já está exatamente garantido com relação aos seus preços, mas realmente é uma vergonha, sem tamanho, um mercado que já foi um dos maiores da B3, o mercado de boi gordo, hoje ser, na minha opinião, um cadáver perto do que já foi, né? No sentido de tamanho, né? É realmente vergonhoso, na minha opinião, João. Eu acho que é um processo político para responsabilizar essas pessoas que não tomam essa providência. Mas isso nós vamos discutir depois. Nosso foco agora é a soja, porque essa tem alternativa lá na Bolsa de Chicago, é uma maneira mais fácil. A gente já explicou isso. E hoje o Vladimir Brandalize fez uma comparação dramática na soja. O preço no balcão, no disponível, Maurício, que já esteve 180, hoje está 165. R$15 a menos.
O preço a futuro para maio, 153. Então, de 180 para 153 quando você vai plantar, você vai colher e, como todo mundo faz, vai segurar para vender no maio, que é a média, que a maioria faz. Hoje já está 153. Vai voltar a subir. Beleza. Combinou com os russos, disse o Garrincha. Trave. Tem que combinar com os russos. Se você não combinou com os russos, você está no mínimo, você virou torcedor. Você não está mais trabalhando com soja, você virou torcedor do time de futebol, né? Esse que é o ponto importante. E eu vou ser muito sincero, a gente comentou sobre isso ontem, até em off nós não estávamos falando sobre isso, mas o cenário para a soja é um cenário desafiador para 2022, viu? A safra dos Estados Unidos tem toda a pinta de vir grande, realmente em linha com o que se previa, 118 milhões de toneladas. A safra brasileira 22 tem toda a pinta de ser recorde, perto de 144 milhões de toneladas, só que tem um detalhe ainda para comprar, ajudar, né? Como uma boa parte dos agricultores tem ainda ativos no disponível, ou seja, safra velha, guardada, se estima, João, eu vou te passar o número, alguma coisa em torno de 8 milhões de toneladas da safra velha ainda não foram comercializadas, ou seja, elas vão se juntar com a safra americana e provavelmente vão gerar um rebote para a safra brasileira do ano que vem. Se a China não retomar de forma muito relevante o consumo de soja, vai ser um ano bastante desafiador para os produtores de soja 2022, João. E no caso específico aí, quando a gente fala do Maurício, ele tem um curso profissional e tem seus gráficos que ele construiu ao longo dos seus anos de experiência. E ele tem um gráfico que ele mostra preços da soja na Bolsa de Dalian, na China, com a oferta, ou seja, preços a futuro e com a soja que eles estão comprando. Uma vez ele mostrou esse gráfico, uma vez faz alguns 15 dias, 3 semanas, onde os gráficos estavam se encontrando, ou seja, a minha leitura óbvia é que a China não precisaria comprar além daquilo, porque estava dentro da necessidade. Como é que está hoje, professor? Dá para mostrar? Eu vou mostrar aqui, João, vou colocar na tela aqui para a gente poder ver, espera só um pouquinho. Aqui, estamos aqui, tá? Isso aqui é a soja em Dalian, tá? É a soja que a gente chama de número 1, negociada em Dalian. Dalian é a maior bolsa de commodities da Ásia, né? Então é a bolsa da China. Veja que é exatamente como o João falou, né? As curvas se encontraram, a gente tem um leve contango, ou seja, o mercado não mantém a não perspectiva de alta. Eu vou mostrar aqui só para vocês verem o preço da soja em Dalian, né? Tá realmente estressado. Esse preço aqui vem de maio, né? Esse preço aqui, no caso, é em yuan, não é em dólar, tá? É na moeda chinesa. E principalmente, esse gráfico é um gráfico importante, tá? É o contrato novembro, que é o contrato mais curto da China, e o contrato julho do ano que vem. Tem 1% de diferença de preços, João, para 8 meses à frente. Isso é basicamente nada. Não existe pressão alguma de alta de preços da soja na China, pelo menos até julho do ano que vem. Isso, de novo, não é o Maurício falando, não é a minha opinião. Tá. É o que os chineses compradores estão dizendo sobre a perspectiva da soja. Não existe perspectiva, por enquanto, dados de ontem à noite, esse dado. Ele é atualizado às 3 da madrugada de hoje, tá? Então, ele pega o pregão chinês de ontem. Lembrando que eles estão 12 horas à frente, então o pregão deles é à noite, na nossa noite, né? O mercado chinês tem claramente uma estagnação na leitura da demanda de soja para o ano que vem. E tendo em linha que a soja brasileira, a não ser que tenhamos algum problema fora do radar, será a safra recorde para 22. A safra americana está perto de chegar e está claramente sinalizando para ser em linha com todas as expectativas, 118 milhões de toneladas. E o Brasil ainda ter na mão dos agricultores 8 milhões de toneladas da safra velha não vendidas. Se a soja, por algum motivo, iniciar um movimento de queda, a gente tem grande chance de ver esses 8 milhões de toneladas começar a ser vendidos meio a toque de caixa, o que tende a pressionar o preço ainda mais para baixo, João. Então, a leitura do gráfico que você mostrou aí, volta o gráfico aí, que são duas linhas, tem a linha amarela e a linha preta. Uma linha é o estoque, a outra linha são as compras de contratos. Os chineses estão com contratos comprados 8 meses à frente e estão dentro do limite da sua necessidade, ou seja, eles não precisam mais, eles estão estocados, vamos dizer assim. Essa é a definição desse gráfico que você nos mostra, certo? Exatamente. Professor? Ainda que seja um gráfico que você olha que está para cima, por mais que seja ascendente, ele é 1%, é como se a saca de soja fosse 150 hoje
e 151,50 para 8 meses à frente. Tá louco. Para você ter uma ideia, se você vender hoje na cooperativa, né, o cara geralmente vai aumentar R$1 por mês, mais ou menos, né, 1,50. Então, 8 meses à frente seria 8. Não, 8 meses à frente está 1 acima. Tá. Isso sinaliza claramente que o mercado não tem pressão compradora, não tem. Os chineses literalmente não estão comprando, pelo menos por enquanto, ou não tem perspectiva de elevação de preços da soja à frente, João. Tá. E, na verdade, tendo em vista que está com 1% de variação para 8 meses, a chance deles estarem precificando uma potencial nova queda para a soja realmente é clara. Lembrando, eu quero deixar isso bem claro, eu não estou dizendo que a soja vai para $10, não é isso. Tá? Mas eu também não vejo nenhuma perspectiva da soja ter qualquer possibilidade, por enquanto, de voltar para cima de $14, João. Tá. Deixa eu mostrar agora a tela de Chicago, os alongados, viu, Davi? Os alongados. Veja aqui, ó, nós vamos pegar de setembro, final desse setembro, está 12,72,5, 12,72, veja aí, né? E setembro do ano que vem, 12 meses à frente, 12,62. Olha o novembro ainda, 12,47. Mas vamos parar no setembro contra setembro do ano que vem. 1%. Então, assim, de novo, né? Tem pessoas que não gostam que a gente toca nisso, tem gente que joga as pedras, o pessoal não está acostumado, não estão entendendo onde a gente quer chegar. Eu estou nessa briga aí há 15 anos, desde que eu fui a primeira vez à BMF, quando foi lançado o contrato de futuros na BMF. O Maurício está 19 anos nessa toada aí, já apanhou muito, estamos aí na luta, queremos que as pessoas entrem no mercado, certo? Saiam da especulação, quem está fora do mercado está especulando. E, essencialmente assim, ó, olha, o Maurício e o João Batista estão todos loucos, não entendem nada, que absurdo, os preços vão subir. Beleza, cara, não tem problema. Se você acha, tomara mesmo que suba, porque quem vai subir é a sua soja lá na roça, beleza. E o preço? Você travou? Porque se der uma zebra, porque a China está estocada, o ano retrasado nós começamos com $8 por bushel. Aí nós estamos vendo o quê? 12,60 e o quê? 12,60? 12,60. Maio está 12,96. O Maurício, que também ele joga no mercado, ele opera, ele especula, ele compra e vende, ele diz assim, ele já disse no ar, eu não acho que a soja desça para baixo de $11. 10, impossível. 11, o produtor não vai entregar. Sei. De novo, vou perguntar para o Maurício. Combinou com os russos, Maurício? Não combinou. E esse é o ponto. O que as pessoas não estão entendendo, de novo, não preciso perguntar para a gente, né, João? Pergunte para os nossos queridos telespectadores quantas pessoas perto dele que ele conhece que tem safra velha de soja guardada. Quantas vezes isso aconteceu? Lembrando, a entrada da safra no Brasil, dependendo do lugar, é março, na média é maio. Nós estamos em setembro. Quem teve entrada de safra em maio, João, a gente está falando de 6 meses depois. Quem que 6 meses depois carregou safra? Quando foi a última vez que você viu isso acontecer? Né? Ou seja, porque esse é o ponto, se a safra brasileira for recorde, nem precisa ser recorde, se for recorde, se os Estados Unidos vierem em linha, essa safra velha só vai servir nesse momento para pressionar ainda mais o preço para baixo, porque ela vai ter que ser vendida, senão você vai perder a soja, né? Você vai perder estragando a soja no silo ou pagando taxa de silagem para isso. É uma questão matemática, João. E para deixar muita oferta para uma demanda que, por mais que não seja pequena, não é compatível com a oferta. A oferta é maior. Quando a oferta é maior, o preço só vai para um lugar, João. Tá. E para deixar o cenário um pouquinho mais estressado, tem o tal do câmbio, né? Porque ontem o pessoal do dinheiro grosso já está apontando o dólar a R$5. Então, quanto está o dólar agora, Davi? 5,15? 5 e o quê? 5,18. 5,18. Mas ontem o pessoal do dinheiro grosso já projetou para o final do ano a 5. E o Maurício já disse para a gente, isso daí, quem falou que vai a 5, né? Tem break? Não tem break. Pode baixar para 4,5, né? Então tem um range aí. Se baixar para 5, já deu um enorme prejuízo para você que fez o seu pacote a 5,50, 5,30. Já ficou caro o seu pacotinho. E se baixar ainda mais, vai ficar mais caro. Então, assim, o que nós queremos? Nós queremos
alertar ao produtor que ele tem que trabalhar com o sistema de mercado de futuros, o mercado financeiro, fazer hedge, como participante do seu custo. Você não faz custo de semente, não faz custo disso, ponha o hedge ali dentro. Certo, Maurício? Exato, João, porque no fim das contas é o que eu falei, né? Sabe por que a gente às vezes é mal visto? Porque a gente fala coisa que não é agradável, entendeu? Esse é o ponto. Se eu ficasse falando aqui para todo mundo, como a gente vê algumas pessoas falando por aí, não, o agricultor brasileiro é um injustiçado, a soja tinha que estar 200. Pergunta pro pecuarista se ele está gostando do preço do boi gordo. O mercado não se trata de justiça, né? Na verdade, quando eu me mantenho realista, com o pé no chão, eu olho para o mercado e falo assim, como eu falei há meses atrás, isso não começamos a falar hoje, né? Falei, cara, esse preço da soja está muito pressionado, não tem como, né? O que as pessoas têm que lembrar, João, é que assim, em última instância, você tem que garantir o dinheiro da sua família, não o meu, não o do João, não do seu vizinho, não o do ministro, não de ninguém, é o da sua família. Porque se você vender na hora errada ou vender mal, ou ignorar os sinais que o mercado está te dando, e eventualmente o papel de novo, mas se amanhã subir, como eu gosto de lembrar, João, pegar o melhor carro da corrida e ganhar a corrida, qualquer um faz. É chegar em último que é o problema. E, portanto, você tem que lembrar se a coisa der errado. Esse é o ponto da conversa. E o hedge que a gente fala, a proteção de preços que a gente fala, que nos Estados Unidos mais de 80% dos agricultores realizam, no Brasil menos de 2%. Aí você pergunta por que a economia dos Estados Unidos é um gigante e o Brasil fica sempre nesses trancos e barrancos. Porque uma grande diferença. A agricultura americana gera riquezas para os americanos. É assim que funciona. O dinheiro não sai de lá de dentro. No Brasil, todo mundo fica acreditando em não, que vai melhorar. Meu amigo, o que eu sei é o seguinte, R$340 na arroba não pode ser defendido porque não tem como. $14,30 que teve no contrato maio, quantos defenderam? Não à toa, nós temos 8 milhões de toneladas da safra velha sobrando. Por quê? Porque quando estava R$80, todo mundo vendeu. Quando foi para 160, ninguém vendeu. É uma sensação estranha. As pessoas acham que depois que foi a 160, agora vai para 200. E aí se volta para 100, ocorreu uma injustiça. Não tem injustiça. Faça a sua parte. Aprenda. Não seja passageiro desse processo. Porque lembrando, aquele cara que você vende o produto, a Cargill, a Bunge, a ADM, a Amage, todos eles fazem. Todos, sem exceção. Na verdade, na hora que ele compra de você a soja, no mesmo minuto ele vai e se trava no mercado. Ele não trabalha descasado, que a gente chama descasado, né? Compra de um lado e já garante do outro. Pronto. Pô, se eles são gigantes e fazem, será que é uma coincidência isso, João? O Rubens Soriano está dando um alerta aqui. Tomara que esteja errado, né? Ou o meu entendimento seja errado. Está dizendo que agora, às 15 horas, saem os números da balança comercial. Sai mesmo. E tem o dólar do exportador que não está contado aí, não está internalizado. A hora que entrar esse monte de dólar aí... Bom, ninguém fez hedge. Ninguém fez hedge, exatamente. Ele está absolutamente correto. Meu Deus. O pessoal está comemorando que o dólar está 5,20. Na verdade, é bom lembrar que estava 5,40 até semana passada, né? Já está em 5,15, 5,16 agora de novo. Então, esse é o ponto. No Brasil, João, o que tem que mudar, na minha opinião, tá? Tem que mudar a percepção de que alguém te deve alguma coisa. Mas o mercado, a Bunge me deve, no sentido de que agora que entrou a safra, estão derrubando o preço, eles não te devem nada. Sendo muito sincero, você se deve conhecimento para não ficar na mão dele. Conhecimento, a palavra-chave... Porque quando você depender dele, aí você se lascou mesmo, filho. Ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Você se deve, a obrigação de aprender. Ou então ficar como passageiro e reclamar do João e do Maurício mesmo. Eu estou grafando e grifando a palavra conhecimento aqui, porque é disso que se trata. Você tem algumas alternativas. Ficar com raiva da gente, achar que nós estamos exagerando, sei lá, né? E perder dinheiro. Ou sair correndo como um louco agora, que não deve mais, porque já era, ir lá numa corretora e perder um monte de dinheiro na corretora, porque ela vai te esfolar. Vai no bancão, Banco do Brasil, sei lá, também você vai ser esfolado. O que você tem que fazer? Aprender que na próxima você saiba operar sozinho. Esse rapaz aí, o Maurício, tem um curso onde você aprende a trabalhar sozinho. Tem vários cursos, mas o do Maurício ele te ensina a você se virar sozinho. Se vire, self-made man. Se vire, cara. Bom, e para o grosso da tropa? O grosso da tropa, nós temos um curso baratíssimo,
2 almoços pagam o curso gravado, 10 aulas gravadas com tira-dúvida acoplado, mais 3 lives desse rapaz aí à disposição num sábado, sempre ao sábado, para você perguntar o que você quiser. Ele responde tudo, hein? E é louco mesmo, ele responde mesmo. Pode perguntar tudo que ele responde. Muito bem. Então, assim, o que você faz? No WhatsApp tem esse telefone aí, 019 99510 5580, garanta a sua vaga para a 4ª turma. Já preenchemos 3 turmas, já estamos com mais de 1.000 alunos formados, todo mundo feliz, batendo palco. Tem gente que chora, se emociona, porque saiu da escuridão e veio entender o que se trata esse negócio de commodities, o que é isso, entendeu? Veio entender. Vai sair operando com o nosso cursinho? Não, não vai sair operando, mas vai entender pra caramba, né, Maurício? É disso, João. O que eu falei, né? Certamente, se a gente tivesse um discurso mais agradável, tinha 1.000 pessoas assistindo agora aqui, porque agradável vende, né? Mas agradável pelo menos na minha opinião, não dura muito tempo, não nesse mercado, né? Então eu gosto de lembrar disso. Claro que não vai fazer um curso de introdução ao mercado de opções agrícolas e querer sair operando, mas como você mesmo falou, né? Os nossos centenas de alunos, eu nem sei quantos que a gente já teve de aluno, mas um monte de aluno, deve estar perto de 1.000 mesmo. Nos dão a certeza e me dão a certeza de que a gente está no caminho certo, formando pessoas de verdade para literalmente, é o que você falou, acender a luz. Porque, na minha opinião, os agricultores trabalham no escuro mesmo, né? São ótimos da porteira para dentro, têm as maiores produtividades do mundo, uma brincadeira, claro, né? Nas suas atividades, mas na hora que chega, na parte que mais importa, que é vender esse produto, que é comercializar, que é defender preço, ficam como hoje estão os pecuaristas, numa angústia sem tamanho, vendo o preço cair. E aí e tem um outro detalhe importante nisso, João. Mas é a vaca louca. Mas é o ministro. Mas é o chinês. Não importa qual é o motivo que está derrubando. O que importa é, ontem estava R$10 mais cara a arroba. O motivo que fez isso, para você que é pecuarista, importa hoje? Não. Se você tiver que fazer a escala lá no frigorífico, vai pagar os 290 e acabou. Entendeu? Não importa o motivo. E é esse o ponto. Esquece o motivo. Você, como agricultor, na minha opinião, tem a obrigação de zelar pelo patrimônio seu, da sua família, daqueles que vieram antes de você e dos que virão depois, no sentido de não se tornar ou não permanecer um passageiro da agonia, um passageiro do processo que você tem condições plenas de dominar a sua parte e não mais ficar como todos que vieram antes de você. Sempre, infelizmente, tendo que botar a culpa em um terceiro porque derrubou o preço. O que eu sei é, a soja deu oportunidade a $16, ninguém quis vender. E agora, a R$12,90, o mercado é o culpado. Sinceramente falando, cansamos de falar aqui que a soja deveria vir para baixo. E agora que ela caiu $3 por bushel, cadê aquele monte de gente que falou para você que ia 20? Né? Porque eles somem. João e eu continuamos aqui e continuaremos. E olhando do outro lado, né? Que delícia você ter o preço assegurado, né? Pode o Maurício, pode o João Batista, pode o Vlamir falar o diabo. Que delícia, está segurado, cara. Tchau. Esse é o diferente. O Maurício Lemos, o seu xará, está dizendo assim, olha, sobre o caso do boi. E tem outro agravante, as CPRs que pressionam muito os produtores. Sim. Elas estão ali derrubando os caras. Meu Deus do céu, que horror é isso? Aí eles dizem o seguinte, o Maurício Lemos fala assim, e os produtores precisam ser no mínimo curiosos com o xará, o Maurício Bellinello, perguntem, investiguem, tirem suas dúvidas, cara. Olha que chance, que luta, eu estou até sem voz aqui para ficar falando sobre isso. Diz o Maurício Lemos, as operações de opções não importam os preços, o que importa de fato é que os produtores estarão protegidos. É isso que importa. Produtor, é exatamente isso. Não tem como explicar melhor do que isso. O agricultor não vai especular no mercado. Eu sou um especulador, né? O João sabe, eu não tenho um bezerro para criar, não tenho um pé de soja para cuidar. Então eu sou especulador. O agricultor não tem esse papel de especulador. O caso dele, ele tá, como o meu xará comentou ali, ele está se protegendo e protegendo o quê? Aquilo que mais importa, a margem de lucro dele, né? Você olha para o preço e fala, bom, nesse preço aqui tá bom para mim. Então, que tal se eu conseguir proteger? Porque a partir de agora, se voltar para zero, uma brincadeira, não vai, mas pode voltar para zero, eu estou protegido e acabou. Que o mundo acabe em barranco, eu não estou nem aí. Olhando do outro lado. Ponto, olhando né? do outro lado, deixa meu vizinho. O mundo acabar em barranco. Olhando do outro lado aqui, ó. Faça a sua parte. Olhando do outro lado aqui, o meu vizinho da cana. Ele fez a proteção da cana dele.
Se subir, ele perde o prêmio e a cana subiu o valor dele. Mas se cair, ele está travado, ele está protegido, ele vai lá no caixa e tira a diferença. Pronto, simples assim. Olha, use esse telefone aí, 019 995 10 5580, a classe tem seu tamanho. Se encheu, você vai ficar de fora. Então, ligue já, mande um WhatsApp para esse telefone que é o da Nádia, ela vai pedir o seu e-mail e os negócios, a sua vaga estará garantida. 019 995 10 5580. Maurício Bellinello, muito obrigado pela sua participação, Deus te abençoe, sabe? Em nome de todos os produtores brasileiros, a gente sempre te agradece, Maurício. Volte amanhã, vamos em frente. Eu que agradeço, João, que abençoe a todos nós e que, no mínimo, dê mais lucidez e clareza, no fim das contas, né? Nada pior do que querer enxergar um horizonte melhor ou pior do que ele está. Enxergue o que tem para ser enxergado, enxergue a realidade, que amanhã teremos dias sempre melhores. João, muito obrigado, uma ótima tarde a todos.